Você que gosta de cantar, conhece aquela polêmica segundo a qual o choro é um gênero instrumental e, portanto, inadequado para o canto? Os defensores dessa tese afirmam que as vertiginosas escalas e enormes tessituras dos choros, criadas sob medida para a execução instrumental, obrigam a voz a tamanho exercício que a naturalidade necessária às interpretações populares se perde. Outro entrave seria a divisão rítmica, já que as longas frases dos choros oferecem poucas pausas para a respiração. De fato, podemos observar essas características em choros clássicos, como o Apanhei-te Cavaquinho e Odeon, de Ernesto Nazaré, Atraente, de Chiquinha Gonzaga, 1-0, de Pixinguinha e Noites Cariocas, de Jacó do Bandolim. Todos ganharam letras póstumas. O que você acha dessa polêmica? Deixe seu comentário. Eu já adianto que sou fã dos choros cantados. E é importante lembrar que alguns cantores construíram suas carreiras explorando esse estilo. De toda forma, mesmo que optemos por não enfrentar as armadilhas musicais dos choros em apresentações ao vivo, é fácil concordar que estudar esse repertório pode nos ajudar a aprimorar diversos aspectos da técnica vocal, tais como flexibilidade, agilidade, dicção e coordenação fonorrespiratória. E a peça ideal para começar a explorar as possibilidades pedagógicas desse gênero é justamente uma de suas obras inaugurais, Flor Amorosa, de Joaquim Calado e Catulo da Paixão Cearense. Vamos falar sobre isso? Flor amorosa, compassiva, sensitiva, vem, porque uma rosa orgulhosa, presunçosa, tão vaidosa. Meu nome é Marcelo Elmi, sou cantor e professor de canto há mais de 30 anos e doutor em música. Se você se interessa por canto popular e música brasileira, inscreva-se no canal, curta, compartilhe, comente e acione o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Isso ajuda o canal a se propagar, levando ainda mais longe os conhecimentos compartilhados. É só clicar logo abaixo no inscrever-se. Durante a segunda metade do século XIX, músicos cariocas começaram a moldar o choro, reinterpretando novidades estrangeiras de maneira sincopada. Utilizavam para isso instrumentos como o violão, o cavaquinho, a flauta e o clarinete. A inclusão da voz nesse cenário ainda demoraria a acontecer, mas, aos poucos, os letristas passaram a criar textos para essas peças instrumentais. Um desses letristas pioneiros foi o poeta Catulo da Paixão Cearense, que transformou em canção um dos primeiros choros da história, Flor Amorosa, de Joaquim Calado. O compositor e flautista Joaquim Calado é considerado hoje o pai do choro, por formatar o gênero a partir das práticas dos músicos do século XIX que misturavam os estilos estrangeiros aos ritmos afro-brasileiros. Calado nasceu em 1948 e viveu apenas 32 anos, tornando-se, nesse pouco tempo, o músico mais popular de sua época. Contemporâneo de Chiquinha Gonzaga e professor do Conservatório de Música do Rio de Janeiro, foi condecorado em 1879 com o título de Cavaleiro da Ordem da Rosa. Logo após o Carnaval de 1880, o compositor foi vítima da epidemia de meningite que assolou o Rio de Janeiro, falecendo em março. Em 16 de abril desse mesmo ano, a Gazeta de Notícias anunciou a primeira edição da partitura de Flor Amorosa, obra que se tornaria a mais conhecida do autor. O poeta Catulo da Paixão Cearense criaria uma letra para o choro, inaugurando assim uma prática adotada por muitos outros letristas. A primeira gravação de Flor Amorosa, ainda em versão instrumental, foi dos irmãos Eymar, em 1902, justamente o ano em que a indústria fonográfica se estabeleceu no Brasil. Já o primeiro registro cantado foi de Aristarco Dias Brandão, em 1914. A obra foi relegada ao lado B do compacto que trazia como canção principal Serenata. Nos anos seguintes, Flor Amorosa foi interpretada por vários cantores de influência lírica, como Abigail Parecis, Francisco Carlos e Paulo Tapajós.
Em 1977, a novela Nina, da Rede Globo, incluiu em sua trilha sonora a versão suave e coloquial de Maria Marta, atualizando a obra para as novas gerações. Flor Amorosa conta a história de um beijo roubado e do arrependimento do enunciador perante o desagrado da moça. O poeta parnasiano Catulo da Paixão cearense não economizou nas palavras difíceis, mas a composição final é tão graciosa que a gente nem se incomoda. O tom escolhido para a análise é Sol maior, adequado para a voz da Yara Tamir, minha querida amiga e aluna, que emprestou sua gravação para ilustrar as passagens da canção. A música foi classificada originalmente como polca, já que na época de seu surgimento, choro enquanto gênero musical não existia. O compasso binário simples, típico da polca, foi adotado também nos choros. A estrutura da peça é a forma rondó A-B-A-C-A, com repetições das partes. No caso das versões instrumentais, as repetições servem para que os solistas improvisem, exibindo seu virtuosismo. No caso das versões cantadas, o que diferencia A, B e C de A', B' e C', além de pequenas variações melódicas, são os textos próprios de cada seção. A forma rondó se tornou a base para a composição dos choros. Também é típico do choro que cada parte esteja em uma tonalidade diferente. Em Flor Amorosa, no tom escolhido aqui para a análise, a parte A está em Sol maior, a parte B está no tom relativo Mi menor e a parte C está em Dó maior. O motivo principal inclui um fragmento da escala cromática descendente e se inicia na região central da tessitura. A repetição desse motivo na primeira frase da música resultará em uma melodia ondulada. O motivo em graus conjuntos estará presente de forma ampliada e modificada em todas as partes da peça. Outro aspecto melódico marcante são os amplos saltos recorrentes em toda a peça, que compensam e contrastam com os graus conjuntos. Logo no complemento da primeira frase, teremos saltos de sexta maior e sétima menor, incomuns na música vocal, além do salto de oitava, que parte de Ré 3 e chega a Ré 4, a nota mais aguda da canção. A segunda frase da parte A se inicia na região aguda e desce gradualmente. Podemos considerar esse trecho como uma expansão do motivo descendente em graus conjuntos. Segue-se a parte A', que tem uma pequena modificação no trecho final. Enquanto na primeira exposição do tema a melodia terminava na nota Ré, levando à repetição da parte A, a segunda exposição termina com a nota Sol, concluindo a seção e afirmando o tom principal. Flor amorosa, compassiva, sensitiva, vê por quê? Uma rosa orgulhosa, presunçosa, tão vaidosa. Pois olha, a rosa tem prazer em ser beijada. É flor, é flor. Oh, dei-te um beijo, mas perdoa, foi à toa, meu amor. A parte B, em Mi menor, se inicia em região médio-aguda. Mais uma vez teremos a presença da escala descendente, agora ainda mais extensa e recuperando o cromatismo do motivo inicial. Contrastando com as escalas descendentes, teremos passagens na região grave da tessitura durante toda a seção. Ou seja, novamente a alternância de graves e agudos será o mote da peça, o que por si só já oferece um excelente exercício de flexibilidade vocal. Com a conclusão da parte B', teremos o retorno da parte A. Existe uma letra própria para esta seção, mas após as primeiras gravações tornou-se comum excluir esse texto e deixar o solo para um instrumentista. Uma taça perfumada de coral, um beijo dar, não vejo mal, é um sinal de que por ti me apaixonei. Talvez em sonhos foi que te beijei. Se tu puderes estipar dos lábios meus um beijo teu, tira por Deus, vê se me arrancas esse odor de resedar. Sangra minha boca, é um favor, vem cá. A parte C inicia na tonalidade de Dó. A melodia parte da região média da tessitura e desce em graus conjuntos, movimento compensado por um salto ascendente de sétima menor, seguido por saltos descendentes de sexta menor.
A primeira frase se conclui com um extenso arpejo que alcança a nota mais grave da tessitura, Sol 2. Mais rapidamente, a melodia volta à região média e aos graus conjuntos alternados com saltos amplos. Aliás, assim como ocorrera na parte A, em toda a parte C e C' teremos a alternância de escalas em graus conjuntos e saltos amplos. No final da parte C', a música oferecerá um momento de suspense. A partir do compasso 41, ocorre um sutil ralentando e a melodia alcança uma nota aguda sustentada em fermata, enquanto o acompanhamento instrumental silencia. Catulo explorou magistralmente o trecho, ao inserir na letra uma frase que aguça a curiosidade do ouvinte. Se tu não me quiseres perdoar... O retorno, com a conclusão da melodia afirmando a tonalidade da seção, é determinado pelo solista. Em versões instrumentais, esse é o momento em que os solistas aproveitam a pausa para improvisar pequenas frases antes de chamar de volta o grupo. E no caso da versão cantada, teremos a resposta da frase anterior: beijo algum em mais ninguém eu hei de dar. Após a parte C, a peça voltará pela última vez à parte A para sua finalização. O retorno à tonalidade de Sol maior é imediato, o que exigirá a atenção do cantor para que a afinação seja precisa. Não deves mais fazer questão, já pedi, queres mais, toma o coração. Ah, tem dó dos meus ais, perdão. Sim ou não, sim ou não. Olha que eu estou ajoelhada a te beijar, a te oscular os pés. Sob os teus olhos tão cruéis. Se tu não me quiseres perdoar, beijo algum, mas ninguém eu hei de dar. Se ontem beijavas um jasmim do teu jardim a mim. Juras mil torturas, mil agruras, porque juras, meu coração dele toca por te beijar, não vê, só por um beijo, um gracejo, tanto beijo, mas por quê? São várias as hipóteses sobre a utilização da palavra choro no contexto musical. Segundo Batista Siqueira, é provável que o termo tenha surgido na segunda metade do século XIX a partir da colisão cultural entre choro, de chorar, e coros, de coro. Já o folclorista Luiz da Câmara Cascudo entendeu que a palavra vinha de cholo, denominação de festa realizada por negros escravizados nas fazendas. O pesquisador Ari Vasconcelos associou a origem do termo ao choromeleiros, nome de um grupo musical famoso na era colonial que passaria a designar qualquer conjunto instrumental, e em algum momento foi encurtado. E o José Ramos Tinhorão defendeu que a palavra viria das baixarias executadas nas notas graves dos violões, capazes de instaurar uma atmosfera melancólica. De toda forma, essa palavra só passou a representar um gênero consolidado nas primeiras décadas do século XX. Antes disso, em meados do século XIX, choro designava o conjunto musical e as festas nas quais esses conjuntos se apresentavam. Diniz nos conta alguns detalhes a respeito dessas festas. Os chorões se apresentavam em aniversários, festas populares, casamentos e batizados, nas estalagens iluminadas a lamparina de querosene e também nos salões da elite imperial. Mas era no calendário religioso que se faziam mais presentes. Longe do advento do disco e da era do rádio, e ainda com o teatro de revista dando os primeiros passos, eram eles os maiores divulgadores das novas composições populares, iniciando a nacionalização dos gêneros musicais estrangeiros. Os grupos atendiam à demanda por entretenimento provocada pelo crescimento e diversificação da sociedade do Rio de Janeiro no século XIX. Os chorões pertenciam às camadas médias da sociedade, sendo em grande parte negros, e trabalhavam em pequenos cargos públicos. Muitos eram funcionários dos Correios e Telégrafos e músicos de bandas militares. Geralmente residiam no bairro Cidade Nova e em vilas no Centro Antigo, no Estácio e na Tijuca, diferenciando-se assim da população mais pobre, que morava nos cortiços e morros. Esses músicos, em geral, tocavam e compunham de forma intuitiva. Joaquim Calado, porém, além de ter a malícia do improviso,
também sabia ler música e por isso passou a organizar os instrumentistas. Seu grupo Choro Carioca era um dos mais requisitados, inclusive em festas na corte imperial. E sendo um flautista, o papel de Calado era estimular a qualidade musical daqueles que acompanhavam de ouvido. Era um hábito o flautista desafiar, brincar e às vezes fazer cair, com as suas armadilhas harmônicas, o cavaquinista e os violonistas. O calor das rodas, as malandragens nas execuções e a provocação dos instrumentistas solistas foram dando a tônica de liberdade e de improviso do gênero. Após a primeira geração do choro, que incluiu, além de Calado, Chiquinha Gonzaga e Ernesto Nazaré, foram muitos os músicos responsáveis por levar adiante as tradições e também por recriar o gênero, com destaque para Pixinguinha, Valdir Azevedo, Luperce Miranda, Benedito Lacerda, Jacó do Bandolim, Paulinho da Viola e Hamilton de Holanda. Outros instrumentos passaram a fazer parte dos conjuntos. As formações originais, que traziam violões, cavaquinhos, clarinetes, oficleides e flautas, foram incorporados outros instrumentos solistas, como o saxofone, o trombone e o bandolim, além das percussões. Durante a era do rádio, os regionais de choro passaram a acompanhar os cantores. Aliás, um dos principais regentes e arranjadores das canções, nesse período, era um chorão, o mestre Pixinguinha. Durante o século XX, em várias ocasiões, o choro foi resgatado e renovado. Particularmente nos anos 70, diversos festivais dedicados ao gênero estimularam o seu renascimento, além do surgimento de novas gravações com veteranos e jovens artistas. Hoje podemos encontrar clubes de choro em diversos estados brasileiros e estabelecimentos que investem em rodas de choro. Em setembro de 2000, foi sancionada a lei que criou o Dia Nacional do Choro, 23 de abril, em homenagem à data de nascimento de Pixinguinha. Em fevereiro de 2024, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional declarou o choro como patrimônio cultural imaterial do país. Mas talvez a inclusão de letras seja um dos fatores mais importantes para a preservação do gênero em todos esses anos. Após Catulo comprovar que o formato canção tornava mais populares as peças instrumentais, diversos poetas seguiram seu exemplo, criando letras para choros, como por exemplo Vinícius de Moraes, Paulo César Pinheiro e Hermínio Belo de Carvalho. E enquanto músicos e musicólogos discutiam se o choro era ou não adequado ao canto, muitos intérpretes enfrentaram e superaram os desafios impostos pelo gênero. Podemos citar Orlando Silva, Carmen Miranda, Nara Leão, Gal Costa, Ney Matogrosso, Edson Cordeiro, Vanderléa e, especialmente, Ademil de Fonseca e Baby Consuelo, que visitaram o repertório com frequência e muito virtuosismo. O caráter virtuosístico do choro torna o seu estudo sistemático uma excelente ferramenta para o desenvolvimento da técnica vocal. Daniela Rezende destaca que a execução eficiente desse repertório exige o enfrentamento de muitos desafios. O repertório do choro cantado traz tantos desafios técnicos que raramente um cantor irá afirmar que consegue cantar tal melodia e ritmo sem um estudo prévio da peça em questão. O desenvolvimento técnico de um cantor, assim como ocorre com qualquer instrumentista, vai determinar o tempo de estudo necessário até que a melodia de um choro possa ser executada com precisão. Flor Amorosa traz vários desafios típicos do gênero, mas, considerando o repertório do choro, não é uma das peças mais difíceis. Isso a torna ideal para se iniciar um trabalho voltado a esse estilo musical, a começar pela extensão melódica. Sua tessitura total é de 12ª justa. Sem dúvida, não é uma tessitura curta. Porém, se compararmos com a extensão de Noites Cariocas, de 14ª menor, ou com a de Atraente, que abarca uma 16ª maior, podemos concordar que é uma boa ideia começar com Flor Amorosa e depois avançar para os outros choros. De toda forma, uma tessitura de 12ª justa numa melodia com muitas escalas e saltos já é suficiente para trabalharmos a flexibilidade vocal.
A flexibilidade está relacionada com o alcance de graves e agudos e com a transição fluida entre essas regiões. Além de favorecer a performance das melodias vertiginosas, uma voz flexível é menos suscetível às lesões quando submetida a um esforço intenso. Como vimos, Flor Amorosa possui escalas descendentes que se iniciam em região médio-aguda. Isso favorece a entrada e a manutenção da voz num registro misto mais leve, evitando o esforço vocal excessivo, o que tende a acontecer com maior frequência nas escalas ascendentes, já que estas podem nos induzir a levar a voz de peito até regiões excessivamente agudas. A tendência de manter por maior tempo o registro com o qual iniciamos a emissão vocal está relacionada com o fenômeno da histerese. Essa palavra deriva do grego, significa retardo, e na física corresponde à disposição de um sistema em conservar suas propriedades na ausência de um novo estímulo. A predominância de escalas descendentes na canção, inclusive, permite a exploração da voz em tonalidades cada vez mais altas, visando o treino das passagens de registro conforme se avança para os graves. Nessa proposta, o estudante iniciará cantando no registro misto ou de cabeça e fará a transição para o registro de peito já numa região confortável, pois, pelo fenômeno da histerese, preservará a voz leve por maior tempo. A emissão leve da voz facilitará também a agilidade para percorrer as notas e a manutenção da afinação, já que essa melodia é abundante em escalas e saltos e tem um andamento veloz. Além disso, as modulações súbitas do choro também exigirão do cantor atenção para com a afinação, tornando-se ideais para o estudo da percepção musical. Aspectos da respiração também podem ser abordados nesta peça, já que as longas frases dos choros oferecem poucas pausas para a respiração. E o andamento rápido da peça favorece ainda o treino da dicção, inclusive porque essa letra possui palavras arcaicas e de difícil articulação. Superados os desafios iniciais, sempre é possível acelerar cada vez mais o andamento para potencializar esse treino. Podemos encontrar muitos choros que se tornaram canções e com diversos graus de dificuldade técnica. Garimpar esse repertório e estudá-lo pode ser bem estimulante. Sim, enfrentar e superar os desafios é sempre muito satisfatório. E os cantores gostam de se debruçar sobre as questões técnicas, mas devemos nos lembrar que as ferramentas técnicas são importantes na medida em que facilitam a fluência de nossa criatividade e expressividade. Cair na tentação de valorizar excessivamente o virtuosismo por sua capacidade de impressionar o ouvinte irá nos limitar e impedir de aproveitar tudo que o canto tem a nos oferecer. Nos próximos vídeos, outras canções e outros compositores ganharão destaque, e sempre com enfoque nas músicas que, de alguma forma, tenham o potencial de oferecer desafios e soluções para o desenvolvimento da técnica vocal. Yara Tamie cantou a versão de Flor Amorosa utilizada nas análises com preparação vocal de Marcelo Elmi. Na trilha incidental, arranjos de piano por Manuel Sanches e de violão por Haroldo Outa. A canção foi gravada no estúdio Sound Up, com produção do Mauro Giuliani, e os links desses artistas estão logo abaixo. Se você chegou até aqui é porque se interessou pelo assunto, então inscreva-se no canal, curta, compartilhe e acione o sininho para receber as notificações sobre os novos vídeos, porque tem muito mais a seguir.